sopras onde queres, vento de Deus gerando vida, sopra-me, 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 sopro fecundo, sopra-me. Sopra-me vida em teu sopro, paz inquieta e esperança. Faze-me todo janelas, olhos abertos e abraço. Que sopras onde queres, vento de Deus gerando vida, sopra-me, 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 sopro fecundo, sopra-me. A querida Amazônia, que se apresenta aos olhos do mundo com todo o seu esplendor, o seu drama e o seu mistério, é o cenário no qual localiza-se a Ação Missionária Ribeirão Preto Manaus. Ação essa que faz parte desse grande sonho, composto de muita força, muita coragem e principalmente de muita fé. A relação da Arquidiocese de Ribeirão Preto com a igreja no norte do país já vem de uma longa data. Começou com Dom Arnaldo, arcebispo de Ribeirão Preto, quando assumiu um compromisso com a prelasia de Itacoatiara, aqui no Regional Norte 1 da CNBB. Diversos padres nossos vinham ficar 2 meses. Depois esse trabalho lá foi encerrado e aí se começou o trabalho aqui em Manaus. E o tempo foi passando, depois Dom Joviano confirmou o trabalho missionário aqui dos padres, e aí então já estávamos com 2 paróquias aqui na cidade de Manaus, a paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, e no Careiro da Vargem, uma cidade ribeirinha, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Eu costumo falar que ai de nós se não fossem os missionários para estar nos ajudando aqui na Amazônia, né? Então, com esse projeto, veio mais fortalecer ainda, né, as nossas raízes, a nossa cultura. Todo padre que vem passa seus perrengues, né, no início. Mudança de cultura, né, de tudo. Então, os padres que vieram, que já passaram por aqui, eles só fizeram bem à comunidade. Eles conviveram com todo mundo, não foi só com uma pessoa. Cada um com a sua particularidade, cada um com o seu ardor missionário. O primeiro padre que nós recebemos de Ribeirão Preto foi o Padre Gil. O Padre Gil foi um dos primeiros do projeto, né, gente? Eu não poderia esquecer dele. E também foi assim que deu aqueles passos, né? Para que, juntamente com o Padre Acácio, mais o Padre Edmário, que na época foram os primeiros, né? Foram os pioneiros que vieram para cá, para Manaus, para justamente ser essa presença, né? Primeiro, vamos conhecer como é que nós podemos falar daquilo que nós não conhecemos. É essa vivência missionária que é necessário todos passar. Depois do Padre Gil, nós recebemos o Padre Marcos Vinícius. O Padre Marcos ficou conosco quase 4 anos.
foi um excelente padre. O Padre Marcos Vinícius, para nós, assim, né, foi assim uma referência missionária, administrativa. Depois nós recebemos o Padre Tiago, uma pessoa muito querida. Ficou conosco 3 anos e meio. Trabalhou com jovens. O Padre Tiago, com toda a sua característica animada, chegando também com aquela experiência de recém-ordenado, né? Também ele teve seu papel importante, aquele jeito de acolhedor também. A gente sabe que a nossa diocese, nós temos padres também, nossos padres também são muito queridos, mas a gente precisava de um padre nosso, para que cuidasse, que zelasse. Eu assumi a Arquidiocese de Ribeirão Preto em 2013, então dei continuidade ao trabalho aqui. Padre Luiz Gatarroso foi acolhido, né, como pároco, só que, no entanto, por conta que foi num período que estava iniciando a pandemia, né, foi o período que nós precisávamos ficar em isolamento, ter aquele cuidado, né, mas ele foi também assim, fundamental naquele momento tão frágil que toda a humanidade, que a paróquia estava passando, não somente os párocos, nós também temos no nosso vigário, como o Padre Eolário. O Padre Eolário foi também uma presença missionária muito importante, tanto lá pelo Careiro como aqui conosco, né? Também tivemos o Padre Cláudio, né? O Padre Cláudio. E também agora nós estamos passando por esse processo após pandemia, né? Aí com o Padre Rodrigo, que está sendo assim um despertar. Cada passo aqui nas terras amazônicas, eu venho aprendendo mais diante de tudo isso que as experiências vêm colocando para a minha vida. Eu ressalto as celebrações na casa dos povos, né? Nos nossos núcleos, que são experiências bem diferentes. Na simplicidade das casas, no abrir as portas das famílias para as celebrações. Aqui no núcleo, as casas não são muito grandes, são pequenas, né? Mas, embora sendo pequena, nós não deixamos de fazer a leitura da palavra de Deus e partilhar também da palavra. Fazemos sempre nossas celebrações nas casas. Eu tenho lá em casa filhas minhas que hoje vêm para a missa pela homilia dele, pela celebração dele. E muita gente que tem vindo, vem porque ouve dizer que o padre é bom. E esse convênio de Ribeirão Preto e Manaus também sendo reformulado a cada tempo que vem, porque tem um prazo do convênio, a gente sempre reafirma, reassina o convênio, e o convênio reza que a Arquidiocese de Ribeirão Preto mantém, em princípio, 2 padres. Se tiver mais, melhor. Mas 2 padres para colaborar aqui na pastoral da Arquidiocese de Manaus. Um padre aqui na paróquia da cidade de Manaus e um padre para a paróquia do Careiro da Vargem, na cidade de Ribeirinho. E a minha maior alegria, eu já tive conversando com alguém também, para a gente nunca esquecer do Careiro. Porque para quem é filho daqui e conhece a realidade ribeirinha, o nosso povo do interior, ele é muito, muito sofrido. E é a partir de nossas raízes que nos sentamos à mesa comum. As diferenças que poderiam ser fronteiras tornam-se pontes. A identidade e o diálogo não são inimigos, mas caminham juntos na construção de um novo mundo. As portas se abrem e as mãos se estendem para acolher o novo e o diferente. Como na dinâmica das águas, na realidade ribeirinha encontra-se um constante redescobrir. E é nesse processo de refazer-se a cada cheia que esse povo supera com fé as suas dificuldades e os seus sofrimentos. A vida do ribeirinho, né? Somos um povo feliz, né? Mesmo com as dificuldades em que vivemos, nós somos um povo que sabe lidar, né, com isso. No tempo desse, somos fartos de água, né?
Mas no tempo da seca mesmo, tudo isso aqui desaparece, né? Vamos dizer assim, que no tempo da seca aqui só fica mesmo o canalzinho aí, como a gente chama aqui, né? A gente até pode atravessar de um lado pro outro aí, devido à grande seca que é, né? A cheia se inicia no mês de novembro para cá. Então até o mês de junho ela enche, né? Então é o período em que o povo, né, sofre com isso, né? Pessoal que tem essa casas alagadas no Paraná, né? Tem no Paraná aí que tem casa aí com água no telhado, né? Então é o período que o pessoal se muda, né, para terra firme, assim. Quem tem, né? E quem não tem, tem gente que se dá o jeito com a maromba, o que a gente chama aqui. Eu vi mês de maio, nosso assoalho alagou. Foi uns 40 centímetros acima do assoalho. E nós fizemos outro assoalho em cima. A marca tá aí, acima do verde. Tá aí para ver, né? Mas é muito ruim. É muito ruim porque é muito quente. Então, como o fato de a gente não ter também a internet aqui, né? Mas somos acostumados com isso, né? A gente não sente falta porque somos acostumados com isso, né? E também a energia, faz há 4 anos também que a gente tem ela, né? Apenas. Passa por dificuldade, ainda mais quando vai embora a energia, porque a gente não tinha para onde ir, mas não tinha energia, né? Não tinha internet. Meus filhos tudo precisam de internet. E aqui tem internet, né? Nós tínhamos outra casa lá dentro. A gente não fomos por causa da energia, né? E nós ficamos aqui, passamos 2 meses morando, o pessoal chama de palafita, né? Nós não falamos palafita, a gente fala segundo andar. Entendeu? Fizemos outro maromba, né? Que fala, né? Então, um tempo desse, graças a Deus, somos fartos, né? Com alimento aí que a gente pesca, caça também, né? Que nós, ribeirinhos, vive disso, né? Também da nossa plantação, né? Plantar nossa mandioca, né? Nossos legumes, é com que a gente sobrevive. Temos o tempo da fartura, né? E o tempo também da escassez, né? Que no tempo da seca, a gente às vezes anda quilômetros para ir atrás do nosso alimento, do peixe, né? Aqui necessita de tudo aqui, por exemplo, de médico, de tudo, porque nós só vemos político no tempo de político aqui, né? O padre, ele vem uma vez no ano, aí vem os missionários. Quando vem, a gente acha uma maravilha, né? Quando ele vem para nossa comunidade, vem ver a realidade. Muitas coisas que a gente vê aqui tá acontecendo, né? O desmatamento, é uma coisa que atinge muita gente e a gente não tem força assim para lutar contra isso, né? Esse desmatamento que prejudica a gente, né? Que um tempo desse assim, daqui a uns 2 meses, é um fumaceiro imenso que a gente às vezes não enxerga quase nada quando amanhece com tanta fumaça, né? Das derrubas, das queimadas, que a gente às vezes a gente denuncia, mas não tem jeito, né? Que tem essas grandes autoridades mesmo que às vezes elas colaboram para isso, né? Mas a gente somos um povo unidos, né? Vamos dizer, um ajudando o outro, né? Que a gente for depender mesmo das políticas públicas aí, a gente não vamos para frente, né? Não temos nada, né? Tudo que temos aqui é obra dos comunitários, das comunidades. Que eu não sei viver sem comunidade, né? Eu não sei viver longe da comunidade. Eu acho que se de repente eu tivesse que sair daqui, mas eu ia procurar uma outra comunidade para mim fazer parte, né? A peça fundamental para mim é viver em comunidade, na comunidade, no social também. Eu sou muito voltado às coisas sociais, né? Agora, há pouco tempo, estou criando um projeto, um centro comunitário ali. Para quê? Para que eu possa um dia ver se eu consigo trazer encontros, né, com a Arquidiocese de Manaus, para trazer encontros de jovem. A gente fazemos visitas, né, nas casas onde a gente cadastrou as crianças, e a gente tem o dia da celebração da vida. Tanto faz ser católico como de outras religiões, isso não importa.
E a minha esperança é que venha outras pessoas melhor do que eu para trabalhar na comunidade. A alegria daquelas crianças quando a gente toca a musiquinha, quando a gente fala de Deus para elas, aí quando elas dizem assim, tia, quando a gente no domingo ainda tem, vai ter mais, aí a gente a gente se engrandece com as palavras, com as coisas dela, com a emoção que elas ficam, né? É um trabalho muito difícil, né? Todos que trabalham em comunidade sabem que é um trabalho muito difícil, mas a gente que tem fé, né, tem um pouco de fé, esperança de as coisas sempre mudar, nós fazemos a nossa parte. Está fazendo. Então é assim que a nossa comunidade trabalha, tá? Não é simplesmente só no dinheiro, pagando, não. É se doando, tá? E as pessoas daqui, as poucas pessoas que tem, mas eles gostam de se doar. Que o nosso povo aqui do Amazonas, principalmente aqui do Miriti, do Careto da Vase, eles gostam muito de se doar, de dar. Se a pessoa pedir para que ajude uma pessoa doente, tá ali, rapidinho faz bingo, faz rifa e ajuda aquela pessoa para ir fazer um exame, para ir para o hospital, alguma coisa assim. Numa realidade na qual cultura e ecologia são indissociáveis e chegam a se confundir, os apelos e necessidades sociais são remodelados. Educação, saúde e tantas outras demandas são também latentes na realidade amazônica. É preciso adaptação para enfrentar os desafios locais. Mais do que uma comiseração de mãos lavadas, impõe-se a necessidade de que pessoas estejam dispostas a fazer de suas próprias vidas um grito profético, no qual se faça ouvir tanto o clamor da terra quanto o clamor dos mais pobres. Nasci aqui nessa comunidade, me criei nessa comunidade, estudei nessa comunidade, estudei nessa escola, a Escola Albert Santos Miguel. Me ausentei daqui por cerca de 4, 5 anos para estudar, retornei para essa escola. Eu sou daqui do Miriti mesmo, nasci aqui no Miriti, passei um tempo em Manaus estudando, fiz o curso técnico de enfermagem e meu sonho era voltar para cá, para atender a minha população, né? Na verdade, eu nasci e me criei aqui nessa localidade aqui, no Miriti. Tá? Como original do Amazonas, para mim, não tem outro melhor. Tá? Eu não tenho vontade de conhecer outra realidade, a não ser o estado do Amazonas mesmo, que eu não conheço muito pouco. E eu tenho assim, um amor muito grande por essa comunidade, por isso estou aqui. Eu nasci e me criei aqui nesse local, né? Quer dizer, nessa área. Eu amo fazer educação, eu gosto de ensinar os meus alunos. É ensinar o meu aluno a ler, a escrever. Falar da importância do conhecimento para que os meus alunos realmente sejam capazes de aprender, de atuar na sociedade. Desde os meus 10 anos, fui catequizando. A minha catequista, a dona Heloísa Loureiro Soares, uma senhora que tem uma história bastante bonita aqui. Ela educou a maioria das pessoas da minha idade, mais velha que eu. Quando eu estudava na escola, eu tinha catequese, né? Estudei nessa escola que ainda não era assim. A gente andava a remo, né? A remo. Na época não tinha nem merenda nas escolas. Então, só se a gente levasse, né? Fizesse uma merendinha para levar. É de grande e fundamental importância o trabalho da Igreja Católica aqui no Amazonas. O pessoal de Ribeirão Preto vindo, trazendo conhecimentos novos para nós. A aula funcionava em casa, assim mesmo, de residência, né? Não tinha escola, era na residência que funcionava. Aí eu estudei aí até a 4ª série. Eu fui a primeira professora da educação infantil nessa escola. E na época nós não tínhamos sala de educação infantil. Tipo, eu trabalhei numa igrejinha, que é aquela igreja que está ali. Era a nossa sala de aula. Porque nós sabemos que a maioria dos nossos alunos e até mesmo das pessoas que hoje já têm uma profissão aqui na comunidade são filhos da nossa escola. Que estudaram, se formaram, hoje já prestaram concurso e estão aqui trabalhando. O paciente que chega até aqui, a gente tenta estabilizar aqui e dependendo da avaliação, eu sou técnico de enfermagem, né? A gente tem uma ambulância aqui do lado
que pode levar ou para o UBS, onde é o atendimento médico, e tem um médico lá, né? Aqui só fica um técnico de enfermagem e um motorista. Por muitos anos não tinha isso. Pacientes aqui chegavam aqui e não tinha um transporte assim adequado para levar para a capital ou até mesmo para o hospital do município. Casos assim que antigamente que não tinha ambulância, teve casos que o paciente fretar algum carro aqui para poder chegar à capital e no meio de viagem, sem acompanhamento de um profissional, né? No meio de viagem chegar a óbito e isso era muito triste para a gente. Então, essa mudança aí foi fundamental. Todo paciente que chega aqui, a gente tenta dar o acolhimento ideal, dar o apoio total, né, para o paciente, que o paciente já chega até nós procurando socorro, no caso, né. Eu tinha também um pensamento assim, né, de trabalhar sempre por conta própria, para ter aquele que é meu, para não ficar dependente, assim, por exemplo, o emprego. Se você faltou, você pode pegar a conta, né. Então eu tive sempre esse pensamento, né, de construir assim aquilo que, através do meu esforço, né, que fosse meu mesmo. E graças a Deus consegui. A maioria dos nossos alunos são alunos filhos de agricultores. São filhos de pescadores, uma parte são pecuaristas, trabalham também com comércios, mas a maioria são filhos de agricultores. Os alunos que vêm de canoa rabeta, alunos que ainda não têm transporte escolar, alunos que saem de casa às 9 horas da manhã, que vêm dos lagos, que vêm das cabeceiras, tem alunos que vêm de barco, tem alunos que vêm de carro, tem alunos que vêm de lancha. E nós temos os alunos aqui do reduto, da comunidade. Aqui tem atendimento médico com enfermeiro durante uma vez por mês aqui. Temos uma UBS aqui próximo a mais ou menos 30 quilômetros daqui. Temos uma UBS que funciona de terça a sexta com médico, enfermeiro, né? É uma unidade básica de saúde, né? E eu acredito muito na educação para a formação dos nossos alunos. Sabemos que não são fáceis os desafios. Uma colega gestora falou assim, como a merenda escolar chegava até o município dela. Todo aquele trajeto para chegar até lá. Quantos dias de balsa, quantos dias de lancha, quantos dias de rabetinha para arrastar a canoa para chegar a merenda lá naquela escola. E ela falou assim, olha amiga, lá na nossa escola, o lápis a gente corta no meio. A borrachinha a gente banda no meio para dividir para os nossos alunos. Nesse pedacinho do Amazonas, né, que a gente faz parte do Brasil, nós ainda fazemos a diferença dentro da educação. Flutuam sombras de mim, madeiras mortas, mas a estrela nasce sem censura sobre as mãos deste menino. Especialistas que conquistam as águas e a noite. Bastar-me-á saber que tu me conheces inteiramente, ainda antes dos meus dias. Perante tantas necessidades e angústias que clamam do coração da Amazônia, é possível responder a partir de organizações sociais, recursos técnicos, espaços de debate, programas políticos, e tudo isso pode fazer parte da solução. Mas como cristãos, não renunciamos à proposta de fé que recebemos do Evangelho. Embora queiramos empenhar-nos lado a lado com todos, não nos envergonhamos de Jesus Cristo. Para quantos o encontraram, vivem na sua amizade e se identificam com a sua mensagem, é inevitável falar dele e levar aos outros a sua proposta de vida nova. A presença de Maria como mãe e advogada, consoladora e defensora dos povos que recorrem à sua intercessão, é marcante e recorrente.
Associado a isso, os relatos e histórias de fé e fraternidade dessas comunidades locais revelam que no coração da floresta habita o ressuscitado, que penetra todas as coisas, que por sua encarnação introduziu um germe de transformação definitiva, que está gloriosa e misteriosamente presente no rio, nas árvores, nos peixes, no vento, enquanto é o Senhor que reina sobre a criação, sem perder as suas chagas transfiguradas, e na Eucaristia assume os elementos do mundo, dando a cada um o sentido do dom pascal. Eu fui me apaixonando ao longo da vida, né, pelo trabalho de comunidade. Eu cito até o Padre Acácio, que foi uma das pessoas um dos meus maiores incentivadores, né? Tem uma bênção na nossa caminhada aqui, porque a gente sempre tem um padre que sempre são incentivadores, né? E procuro fazer de tudo para que a gente continue. E hoje a gente temos na nossa paróquia o Padre Maciel. Ele é um padre que ele é muito dedicado, né, dentro do trabalho dele. Ele tem nos ajudado muito, principalmente nessa parte de missão, né. Nós necessitamos 90% do trabalho nosso com uso de lancha. Quando eu cheguei aqui, temos ainda um barco pequeno, chamado um 15, né, uma lancha pequena. Esse 15 que tem sustentado as nossas idas e vindas, que tem nos trazido para a missão. E quando chegamos aqui, então, fizemos um projeto para a compra de uma lancha maior. Nós conseguimos um grande sonho. Nós adquirimos um motor e uma lancha. Para ter uma ideia, com o nosso 15, que ainda a gente conserva e vamos conservá-lo, para chegar numa comunidade de 1 hora, com essa nova lancha, a gente às vezes gasta 30 minutos, no máximo 35. Que é bom trabalhar na comunidade, né? Nós temos uma dificuldade, como todas as comunidades têm, né? Porque como aqui não tem gente para trabalhar, que é só eu que trabalho, liturgia, leitura, cântico. Então aqui a gente precisa, né? E também de catequese, que aqui a gente não tem, a gente não faz catequese, que a gente não tem, né? Os jovens precisam disso, né? Aqui as crianças precisam, os adultos também, a maioria também não tem, né? O nosso trabalho aqui é fazer formação de catequese, formação litúrgica, e também aos finais de semana a gente celebra, né? Celebramos nas comunidades. Muitas pessoas aqui não comungam por conta dessa questão de regularização dos sacramentos. Então nós também fazemos esse trabalho de catequizar, fazemos esse trabalho de evangelizar, esse trabalho de fazer com que as pessoas possam olhar com carinho para essa ótica dos sacramentos. Então, muitas pessoas precisam casarem, que vivem há muito tempo juntas, muitos adultos que não foram batizados. Então, tem toda essa realidade, é uma realidade que nós estamos aqui para ajudar um pouco daquilo que nós sabemos fazer e que fomos convidadas a fazer. Há momentos que eu pensava em deixar o trabalho de comunidade, mas aquilo sempre, algo em mim motivava, né? Algo em mim despertava em mim. Parece assim, quando eu estava nos momentos mais tristes, né? Assim, às vezes frustrado com alguma coisa que não dava certo, né? Algum trabalho que não saiu como eu planejava, como eu queria. Mas daí então, acredito que Deus falava, né, no meu coração. E aí então continuava o trabalho. Levamos a nossa lancha no estaleiro para fazer algumas adaptações. E quando foi entregue,
na primeira noite no estaleiro, de madrugada, o dono do estaleiro me liga, sendo que tinha sido assaltado o estaleiro dele, levado a nossa lancha. Na hora, eu acordei com o telefone, ele disse que havia levado. A primeira sensação foi da perda do instrumento nosso de evangelização. E agora o que fazer? Dentre esse trabalho assim, de comunidade, eu tive assim, um pouco de tristeza, porque uma época eu perdi um filho, né, que morreu em um acidente de moto. E com isso, assim, a gente teve uma tristeza muito grande, mas graças a Deus, que eu acho assim que para mim uniu assim a minha família, trazendo para dentro da comunidade todos os meus filhos. Então, para mim, eu tenho assim como foi uma provação, né? E a gente aumentou mais a nossa fé, né? Então, até hoje a gente está aqui fazendo o que a gente pode fazer pela comunidade, trabalhando. Vou contar um pouquinho, sobre esse meu filho aí, né? Meu filho, eu tenho 2. Um é adotivo e esse meu que tem 4 anos, que é meu de sangue mesmo, né? E quando eu me casei, eu não conseguia engravidar. Aí a gente foi muito, como é que digamos assim, muito criticado por isso, né? Muitos me chamavam de certas coisas e aquilo me entristecia. E quando foi um dia, meu esposo, nós se ajoelhamos e se entregamos para Deus, né? Que aquelas coisas que as pessoas falavam pra gente, que eles tirassem. E que um dia a gente nunca tinha perdido a fé, nunca tinha perdido a esperança que um dia a gente poderia ser pais biológicos, né? Contar um pouco da história da minha filha. Foi quando ela tinha 4 meses de idade, hoje ela tem 12 anos já. Ela tinha 4 meses, ela caiu daqui de cima, embaixo, né? Então, minha filha quase ela morre. Então foi, na hora eu não lembrei de nada, só de Nossa Senhora mesmo. E eu pedi para ela, né, que ela salvasse minha filha. A Marinha exige que toda embarcação tenha um nome. E o primeiro nome que veio foi a dedicação da nossa lancha àquela que é a padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Para ter uma ideia, quando compramos o motor com a ajuda dos padres, do bispo e das comunidades, nós pagamos R$43 mil do motor. E a lancha nós pagamos 18 mil para a confecção dela. E esse roubo é feito por piratas do rio. Eles atacam tanto de dia quanto de noite. Aqui na região, infelizmente, é um pouco constante o ataque dos piratas. Todos que trabalham nas embarcações falavam: padre, olha, talvez encontre somente o barco. O motor é impossível. Nós não conhecemos ninguém que tenha tido a lancha roubada e que tenha encontrado o motor. Eu não moro aqui mesmo, né, aqui perto da comunidade, eu moro um pouco mais distante. Logo no começo a gente tinha muita dificuldade de chegar na comunidade, né? Eu antes, né, há uns 2 anos atrás, eu não tinha transporte, né? Então, para chegar até a comunidade, às vezes eu andava quilômetros, né, de distância, caminhava horas para chegar até a comunidade, né? Eu e minha esposa. Então, isso às vezes, essas dificuldades às vezes batia aquele cansaço, desmotivava um pouco, mas parecia que quando eu chegava o domingo de novo, no outro domingo, né, parecia que vinha de novo aquela vontade de ir na comunidade, de vir para as celebrações. Daí a gente enfrentava tudo e vinha, né? Depois vieram os filhos e se tornou um pouco mais difícil, né? Que tinha que trazê-los, não dava para deixar eles só em casa, tinha que trazê-los com a gente. E daí eles vinham com a gente, enfrentando o que era preciso,
né, para chegar até a comunidade. É um trabalho difícil, mas se a gente se dedicar e tá sempre pedindo a ajuda de Deus, né? E sempre a gente vai ter essa disponibilidade, né? O tempo da gente, por exemplo, a gente diz assim que a gente não tem tempo, né? Mas se a gente souber administrar, a gente consegue, tanto por nossos afazeres quanto por trabalho da igreja, né? Trabalho de evangelização. Então a gente tem sim, muitas vezes a gente é egoísta, né? Tem pessoas que são egoístas que dedicam o seu tempo só para os seus afazeres, só para... esquece, né? Esse lado do trabalho para Deus, né? Da evangelização. Mas eu digo que a gente... é uma coisa que a gente perde muito, né? Porque se a gente botar sempre Deus em primeiro lugar e as outras coisas para depois, a gente vai ganhar muito com isso daí, porque Ele vai estar sempre abençoando tudo aquilo que a gente faz, né? Aí foi o momento de Santa Teresinha, olha, está na tua mão, confiamos a nossa missão sob o teu patrocínio e passaram-se uns 4, 5 dias, nós tivemos uma informação de que onde possivelmente estaria a lancha. Foi uma informação falsa. Recebemos uma segunda ligação, informação, e fomos atrás quando falaram que possivelmente encontraríamos o motor. E quando isso aconteceu, quando essa ocorrência, fomos atrás, levamos a polícia, não é, atrás para ver um grande milagre. O milagre foi exatamente isto. Encontramos o motor, cujo valor é 3, quase 4 vezes mais do que a lancha, e a lancha nós não encontramos. Foi totalmente o inverso, o contrário daquilo que se faz aqui. E quando me vinha isso, agradeci a Deus, a Santa Teresinha, e o dono do estaleiro, onde a gente deixou, de onde foi roubada, é uma pessoa assim, muito honesta, pessoa de família religiosa. Ele assumiu em construir e devolver a lancha para nós. Esse foi o segundo milagre, porque em lugar nenhum nós conseguiríamos isso. Até que um belo dia aconteceu o nosso milagre. Meu esposo deu o testemunho dele aqui na nossa comunidade, isso há 4 anos atrás, e eu sou muito feliz. A fé que eu tenho, porque muitos dizem assim, você tem que fazer isso, para você ser isso, tem que fazer isso, aquilo. Não, basta a gente se entregar para Deus e ter fé naquilo que a gente está pedindo. Porque eu tenho 2 filhas. Uma minha mãe que cria, então eu queria ter a oportunidade de me criar essa minha filha. Então isso era mais meio-dia. Eu levantei ela pro céu, minha filha tá já quase morta no meu braço, né? Eu pedi para ela que nessa hora ela me desse o fôlego da vida para minha filha, para mim criar ela, né? Porque eu tinha uma e eu não criei. E a Nossa Senhora na hora, né? O nosso Jesus deu fôlego, a minha filha respirou um pouco. E a minha filha hoje tem 12 anos e eu contei já o testemunho na igreja, né? Foi um milagre que Nossa Senhora fez. Eu considero um grande milagre da missão, um grande milagre da missão. Isso nos dá a certeza, né, de que a missão, a gente está aqui apenas como instrumento, a gente está apenas e somente nas mãos de Deus. Dentro da comunidade, dentro do trabalho, que a gente não sonha sozinho, a gente sonha em comunidade, né? Não dá pra gente pensar só na gente, né? Quando a gente trabalha nesse meio. Hoje eu acho que o que eu mais quero para a comunidade, o meu sonho para os jovens da comunidade, é ver um dia, num domingo, numa missa, numa celebração, vários jovens aqui fazendo a liturgia, cantando um salmo, ter jovens cantando, ter jovens ajudando o tio Rai a tocar, ter jovens espalhados pela igreja, que hoje tá um pouco difícil, mas, nossa, no dia que eu tiver isso, eu acho que eu vou ser a pessoa mais feliz aqui na comunidade. E eu espero que um dia, num futuro bem próximo, isso se realize. O padre costuma dizer que a gente dizia aqui na comunidade que o jovem era o futuro da igreja. E o padre veio e falou que não, que a gente não era o futuro, a gente era o hoje.
o presente. E eu tomei isso para mim, junto com os jovens, e a gente está sendo o presente da igreja. Tem meu filho mais velho, que muitos diziam assim, como é que é o amor? É diferente? Não é diferente o amor. É a mesma coisa, não importa se é de sangue, não importa que sangue nenhum não une, mas o que une é aquilo que a gente sente aqui dentro, o amor e o carinho. A gente precisa dar o nosso melhor para Deus, né? Porque Ele já nos deu tudo que a gente precisa. Então é hora da gente retribuir um pouco. O caminho continua, e o trabalho missionário, se quiser desenvolver uma igreja com o rosto amazônico, precisa crescer em uma cultura do encontro rumo a uma harmonia pluriforme. Mas para tornar possível essa encarnação da igreja e do evangelho, deve ressoar incessantemente o grande anúncio missionário. Sem esse anúncio apaixonado, cada estrutura eclesial transformar-se-á mais em uma ONG, e assim não responderemos ao pedido de Jesus Cristo: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. O querigma e o amor fraterno constituem a grande síntese e todo o conteúdo do evangelho, que não se pode deixar de propor na Amazônia. A graça supõe a cultura, e o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. A igreja deve crescer e continuar a agir na região da Amazônia, com toda a sua tradição, que não é um elemento estático ou uma peça de museu, mas a raiz de uma árvore que cresce, que tem a missão de manter vivo o fogo muito mais do que conservar as cinzas. Assim, o Espírito Santo embeleza a igreja, mostrando-lhe novos aspectos da revelação e presenteando-a com um novo rosto. Não se trata de impor uma nova forma cultural, por mais bela e antiga que seja. Às vezes, o medo paralisa-nos e acabamos como espectadores de uma estagnação estéril da igreja. É necessário aceitar corajosamente a novidade do Espírito Santo, capaz de criar sempre algo novo. Não cortemos as suas asas, não tenhamos medo. Assim, poderão nascer testemunhos de santidade com o rosto amazônico, originais, não fotocópias de outros lugares. A igreja precisa de ministros ordenados, dispostos a responder corajosamente às necessidades do povo, que busquem compreender a partir de dentro a sensibilidade e as culturas amazônicas. Religiosos, e principalmente as religiosas, que há muito tempo mantêm a igreja de pé nesses lugares, com admirável dedicação e fé ardente, também devem fazer parte desse processo de enculturação. Mas em especial, uma igreja com rostos amazônicos requer a presença estável de leigos maduros e dotados de autoridade. É preciso deixar o Espírito desenvolver uma cultura eclesial própria, com uma presença capilar que só é possível com um incisivo protagonismo dos leigos. Tudo isso nos une. Como não lutar juntos? Como não rezar juntos e trabalhar lado a lado para defender os pobres da Amazônia, mostrar o rosto santo do Senhor e cuidar de sua obra criadora? A nossa experiência aqui na Arquidiocese de Manaus, ou aqui no norte do país, é uma riqueza para a nossa arquidiocese, porque é uma experiência missionária. A primeira lancha que nós tivemos coincidiu com a vinda de Dom Moacir, ele deu a bênção. E por coincidência, a nossa lancha, que acabou de ficar pronta há poucas semanas, coincide com a vinda de Dom Moacir, que é um grande incentivador da missão desse projeto missionário, porque nas nossas saídas, as nossas idas e vindas, elas têm um custo muito alto, mas nunca deixamos de visitar alguma comunidade quando a comunidade não tem condições de contribuir com a gasolina, o mínimo que seja. Nunca deixamos de ir e nunca nos faltou combustível para chegar nas comunidades. Vivemos a missão com o necessário e nunca nos falta nada. É a providência divina, não é, atuando e para nos animar também na missão. É algo que nos ajuda lá em Ribeirão Preto, tanto os padres como os demais fiéis, a tomar aquela consciência de que a igreja é essencialmente missionária. A missão faz parte da natureza da igreja. A missão no próprio local
ou fora da igreja local. É apenas um instrumento? Sim, mas é um instrumento onde Deus mostra a sua providência. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas Deus não deixa faltar nada. E a experiência missionária aqui, ela é permeada, ela é totalmente vivida a partir dessa experiência de fé, da esperança e principalmente a experiência do não ter nada, mas ter tudo e não faltar nada. A Conferência de Puebla, em 79, dizia, quando tratava da questão missionária, dizia que a missão não pode esperar a igreja estar rica de elementos missionários para ir em missão. Cada igreja particular precisa partilhar da sua pobreza, dizendo, olha, aquilo que o Papa Francisco diz ainda hoje, não é preciso tanta formação para exercer a missão, é preciso dar passos. Nossa casa paroquial, a nossa igreja, as comunidades, tudo muito simples, mas de uma riqueza que a gente não encontraria nem no melhor palácio do mundo. E fica aberto o convite a todos vocês que queiram vir fazer experiência de uma semana, 10 dias ou quanto queiram, não é? Conhecer essa terra fértil, uma terra fértil da missão que falo de modo pessoal, nos converte a Deus, nos converte ao próximo e nos converte em nossos valores, né? Nos converte no ministério. Então aqui encontramos um lugar onde a graça de Deus nos deixa despidos, totalmente despidos. Então, o trabalho, a presença de Ribeirão Preto aqui no norte do país é uma riqueza porque concretiza esse espírito da igreja, esse espírito missionário da igreja, né? Oportunidade que nossos padres, nossos seminaristas, nossos leigos têm oportunidade de conhecer novas realidades. Estar na missão, eu posso dizer, é uma divina aventura. É uma divina aventura porque você vive diante daquilo que Deus te propõe perante a natureza, perante as pessoas e perante estas variações que a própria natureza aqui do Rio Amazonas, do Rio Solimões, dispõe a todos nós. É uma experiência de igreja em saída, tão incentivada pelo Papa Francisco, né? E um testemunho de igreja missionária. E o muito interessante, é que às vezes o que a gente tem na cabeça a ideia de missão, então eu vou para a missão, eu vou ensinar alguma coisa para os outros. Quando o missionário parte com essa postura, já tem alguma coisa meio errada no meio do caminho. Porque a Aparecida diz que missão é partilhar com o outro a riqueza do meu encontro pessoal com Jesus Cristo. Então que vocês possam rezar por nós também aqui na missão, que vocês possam pedir a Deus para que a missão seja fecundada na caridade, no amor, na entrega e na doação, e que o protagonista, que permitamos mesmo, que o protagonista da missão seja realmente Jesus Cristo, o Espírito Santo. E rezem para que Deus nos livre de sermos autorreferenciais. A referência é Jesus Cristo, não é o padre, não é a pessoa do padre, não é o missionário a pessoa, é Jesus Cristo. Portanto, isso nos faz experimentar a missão, nos faz sentir na carne, na vida, essa kenosis, esse esvaziamento onde Jesus Cristo cresce para que a nossa pessoa, para que nós diminuamos. Muitas vezes já ouvi esse testemunho, mais do que trazer algo para os povos daqui, eles sim trazem, mas levam às vezes muito mais de experiência, de vida de fé para casa, né? Então é uma troca de experiência na vivência da fé. Testemunho com alegria. Não passamos um dia aqui sem experimentar a graça e a ternura de Deus. Não passamos um dia, quando chegamos ao final,
na noite, que vamos fazer o exame de consciência, não passamos um dia sem experimentar a ternura, a providência e a graça de Deus. Os padres que têm vindo para cá têm feito um bom trabalho, têm atendido bem as comunidades. Então, isso para nós é motivo de alegria também, sinal de que o trabalho missionário da nossa arquidiocese está produzindo fruto, né? Por isso, essa missão aqui nessa terra, da missão aqui no Amazonas, é um espaço fecundo, lugar fecundo, onde a graça, se a gente permite, ela brota e cresce. Nos enriquecemos mutuamente, né? Eu, enquanto arcebispo de Ribeirão Preto, estou contente com o trabalho missionário aqui. Sempre que tem notícia dos bispos daqui, também manifestam a mesma posição, que estão contentes com o trabalho da nossa arquidiocese aqui. Então, é um trabalho de comunhão, uma comunhão missionária que as igrejas estão realizando, estão vivendo. É preciso caminhar juntos, sabendo que a comunhão e a participação nos impulsionam para a missão. Batizados, somos enviados para viver com unidade e sempre em comunidade. 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 Sopro fecundo, sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo. Sopra-me vida em teu sopro, paz inquieta e esperança. Faze-me todo janelas, olhos abertos e abraço. Tu que sopras onde queres, vento de Deus gerando vida. Sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo. Sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo. Leva-me em boa notícia sobre os telhados do medo. Passa-me em torno das flores, beijo de graça e ternura.